Ó. Vamos lá, já estamos ao vivo agora, né? Vamos só aguardar o pessoal começar a chegar pra gente iniciar a nossa live de hoje. Vou dar um minutinho pra você aí. Pessoal, tá ouvindo, beleza? Pessoal que tá chegando agora. Nós já vamos começar a nossa live, né? Só um minutinho, nós já começamos. Beleza. Hoje, nossa live de terça-feira, né? Nós vamos dar sequência, dar continuidade a esse momento, né? Que nós estamos tirando para ouvir da palavra de Deus, né? Para compartilhar um pouco do que temos aprendido, né? Do que temos vivido, né? Eu chego a dizer que esse momento de live é um momento onde nós tiramos, né? Um pouco do tempo que nós estamos vivendo, né? Muita informação, excesso de informação, né? E o excesso de informação ele acaba sendo perigoso, né? Ele tem seu valor, né? A informação tem o seu valor, tem o seu lugar, mas também existe um perigo no excesso de informação. Então, justamente agora é o horário que vai começar o Jornal Nacional, né? Então, te convido a estar aqui esse tempo, né? Não é um tempo muito grande, né? Mas é um tempo precioso, é um tempo onde vamos ficar alguns minutos aqui, né, para falar de alguns assuntos, né, alguns assuntos pertinentes a esse tempo. Então eu convido você a participar, a interagir, se você quiser interagir, a gente está aqui junto numa troca, né, num bate-papo. Se você quiser estar aqui junto, dando a sua participação, né, fazendo a sua participação, será bastante interessante, né? Já que a pastor Edna já está aqui, né? Pastor Carlos, o Robson, a Vilma, o pessoal que já está chegando aqui agora, né? Sejam bem-vindos todos, né? Nós já vamos, em um minutinho aqui a gente já começa esse... Mário Vandes também, né? Eu falei Mário Vandes, né? Em um minutinho a gente já começa a nossa live. Algumas pessoas estão ainda habituando com esse horário, né? Até que a gente sincronize e a gente chega num ponto, né, onde todos estarão alinhados, né, alinhados com o horário, alinhados com as nossas lives de terça, de quinta e de domingo no nosso culto, né. Mas vamos lá, só deixar um aviso aqui muito importante para os irmãos. Você que talvez perdeu essa live, ou você que gostaria de compartilhar ela com alguém, nós estamos com um canal no YouTube agora, e o nosso canal ele se chama Quadrangular Alphaville Goiânia. Quadrangular Alphaville Goiânia. Você vai colocar Quadrangular Alphaville Goiânia, você vai achar o nosso canal, você vai se inscrever nesse canal, você vai ver as pregações, os nossos cultos, né? Os nossos cultos eles são transmitidos ao vivo pelo Facebook e logo após nós já postamos no YouTube. Então, você que quer acompanhar o culto, uma palavra que foi ministrada no culto, uma live, nós estamos compartilhando todas as lives que fazemos também no YouTube. Então é um canal onde que nós vamos compartilhar, né? Compartilhar crescimento, compartilhar informação, compartilhar palavra, para crescermos juntos, né? Num só trilho, num só pensamento, num só corpo, numa só união. Então vamos lá? Vamos começar a nossa live. O pessoal das células, né, pastor Edna? O pessoal das células já estão sendo convocados, né, a estar nesse momento junto conosco, né? Mas vamos lá, vamos tirar nosso tempo aqui, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. E o que nós vamos falar nessa noite? Nós vamos falar acerca de futuro. Eu sei que hoje, nesses dias que estamos vivendo, né, falar de futuro, né, pensar futuro,
se torna muitas vezes um fardo, se torna muitas vezes algo difícil mesmo, algo que vai nos custar, algo que tem nos custado. Porque a gente, muitas vezes a gente tem incertezas. É claro que nós temos a nossa certeza, a nossa verdade que não muda, a certeza da nossa salvação, a certeza que tudo isso terá um fim e nós sabemos qual é o nosso fim. Então nós estamos ligados, abraçados com Cristo, nós sabemos qual que é o nosso destino, nós sabemos que nós temos um caminho a prosseguir, e como o apóstolo Paulo diz, né, eu corro para o alvo que é Cristo. Ou seja, nós temos um caminho a percorrer, nós temos uma direção e nós temos um alvo, nós temos um ponto final. Esse ponto final é Cristo. Então, para todos nós, né, nós que compartilhamos a mesma fé, nós entendemos que nós temos um ponto final. Esse nosso ponto final, ele é Cristo. Nosso ponto final é a glória, é a recompensa que a Bíblia nos diz, né? A recompensa depois de nós trilharmos essa vida, né? Depois de nós vivermos, né? Combatermos o bom combate, nós chegamos ao final. Mas eu estou falando não desse futuro que nos aguarda, né? Como promessa. Mas eu estou falando do futuro, de um futuro de falarmos do dia de amanhã. Então nós vamos tirar um pouquinho aqui, porque Cristo, ele nos dá um ensinamento muito precioso acerca desse futuro, não o futuro que nos aguarda o porvir, mas o futuro real, esse futuro de agora, o futuro de daqui uma semana, daqui um mês. E esse futuro, ele é o mais hoje que tem nos custado, né, a nossa atenção, ele tem nos custado o nosso sono, ele tem nos custado a nossa energia pensar nesse futuro, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano. Então é difícil pensar, é difícil imaginar, e a gente começa logo a pensar, meu Deus, o que será daqui a 2 meses, o que me aguarda nesse ano, esse ano de 2020, né? O que nos aguarda nesse ano e o que nos aguardará em 2021. Então esse futuro, ele chega a custar em nós, ele chega a nos afligir de alguma maneira, ele chega a tirar a nossa paz, ele chega a ter pensamentos intrusos, né? Vem roubar a nossa paz, roubar a nossa esperança, a nossa expectativa, o que nós esperamos para o dia, por vir, né? Para o dia de amanhã. Então nós vamos tirar esse momentinho para falar desse futuro, que é o futuro que muitas vezes tem nos custado, né? Que tem nos exigido um esforço de pensar nesse futuro. Mas olha só, acerca desse futuro, do que nos espera o amanhã, do que nos espera o próximo mês, o próximo ano, Jesus já nos instrui, Jesus já nos deu uma palavra acerca desse futuro. É claro que ele já nos deu a promessa, né, da sua vida com ele, né? Mas ele também nos fala desse futuro que tem tirado o meu sono, desse futuro que tem tirado o seu sono. Então nós vamos ler um texto aqui que está lá no livro de Lucas, no capítulo 12, verso 25, né? Mas antes, aproveitar o pessoal aqui que já está entrando, né? Irmã Sebastiana, um grande abraço para a irmã Sebastiana. Muita saudade da senhora, irmã Sebastiana. A tia Regina entrou aqui, né? A Flávia, o Paulo. O pessoal está entrando agora, né? A Luzimar, glória a Deus, né? Irmãos, vamos ficar aqui. Eu preciso da sua atenção por 30 minutos. É o que eu te peço. 30 minutos da sua atenção para a gente mergulhar um pouco na palavra, para você ter um refrigério, para você poder meditar, para você ter um momento, um alvo de oração, né? Para você ter uma clareza, para você ter esse momento em comunhão, né? Uma comunhão diferente, mas é um momento de comunhão também. Mas vamos lá, né? O que diz o texto? Lucas capítulo 12, a partir do verso 25 e 26. E o texto fala: quem de vocês, olha só, Cristo, o próprio Cristo nos traz essa palavra. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? É uma pergunta que ele faz. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante?
Essa versão é uma versão da NVI, né? Mas ela é bastante interessante, né? E o texto fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, quem de vocês, por mais que perca o seu sono, quem de vocês, por mais que projete, que estabeleça alvos, estabeleça metas, quem de vocês, por mais que faça tudo isso, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que nós não somos o autor da vida, nós somos criatura, nós somos feitos. Então nós temos um Criador, nós temos um autor. A Bíblia nos diz que Ele é o autor da vida. E chega a dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então quem é esse que pode acrescentar um dia? Quem é esse que pode acrescentar 1 hora? Só o nosso Deus. Então eu e você, nós não temos esse poder e nós não temos essa capacidade. Então a primeira coisa que nós temos que entender, a primeira coisa que tem que ficar clara nas nossas vidas é que nós não conseguimos, por mais que planejamos, por mais que nós nos preocupemos, nós não conseguimos ter o controle sobre o dia de amanhã, ter o controle sobre o mês que vem, ter o controle sobre o ano que vem. Igual na última live que eu falei, né, meus irmãos? Nós não conseguimos. Quem imaginaria, né, que esse ano de 2020 seria desse jeito? Quem imaginaria que esse ano de 2020 nós estaríamos usando máscaras? Hoje eu saí, né, fui algumas vezes ao supermercado, fui resolver algumas coisas, né, e todas essas vezes usando máscara, andando na rua com máscara. Quem imaginaria que nós chegaríamos nesse ponto, ao ponto de ter que caminhar na rua com máscara, ao ponto de ter que mudar a nossa rotina, né? Então, o futuro nós não conseguimos prever, não está no nosso controle. E a primeira clareza que eu e você temos que ter acerca do futuro, que ele não está no seu controle. Por mais que você se preocupe, por mais que você planeje, por mais que você deseje, mas o futuro não está no seu controle. Amém? Então, isso tem que ser, expandir a sua mente, isso tem que entrar na sua mente, e sua mente tem que expandir, ao ponto de você entender, ao ponto de você entender essa verdade. O futuro não está no meu controle. O próprio Cristo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu disse esse versículo? Né? Para nós entendermos que existe um caminho no qual nós temos que trilhar. E esse caminho, como eu falei no começo aqui com os irmãos, ele nos leva à salvação. Então, se nós nos desviarmos desse caminho, nós teremos uma consequência. Se nós andarmos no caminho, também nós teremos uma consequência, que é a vida com Deus, a vida eterna com Ele. Então, o futuro, esse desespero, essa ansiedade, essa agonia pelo futuro não cabe a nós. É um pensamento humano. Nós temos que transcender além disso, nós temos que transcender além dessa limitação humana que nos prende no dia de ontem, de hoje e de amanhã. E eu vou falar aqui, né, é um dos pontos aqui para discorrer nesse ensinamento, é que a única coisa que pertence a nós, a única coisa que pertence a mim, a única coisa que pertence a você é o dia de hoje, é o agora. Isso pertence a você, porque as decisões que você toma, elas são feitas no hoje. As decisões que você toma, as suas atitudes, elas são feitas no hoje. Por mais que você pense, daqui 2 meses eu vou fazer tal coisa. Quando esses 2 meses chegar, será o hoje, será o agora. Entende isso, irmãos? Então, toda decisão, toda atitude, a única forma que eu posso controlá-la é no agora, é no hoje. Então, até o passado nós não temos controle sobre ele, porque ele já foi feito, ele já foi realizado. Então, talvez muitas pessoas estão lamentando acerca do passado, estão dizendo, meu Deus, eu fiz aquilo, ou fizeram algo contra mim, ou fizeram algo a favor de mim. Então, o passado nós não mudamos, o futuro nós não temos controle sobre ele. O único dia que eu e você nós podemos de alguma maneira controlá-lo é o dia de hoje, é o agora. Porque as atitudes, as ações sempre são feitas no agora.
Você pode daqui a 2 semanas falar, daqui 2 semanas eu vou comprar um carro. Chega daqui a 2 semanas, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha isso ou aquilo, você não compra o seu carro. Entendeu? Porque o futuro, por mais que nós planejamos, mas a decisão, a ação, ela é feita no hoje. Então essa é a pergunta que eu te faço. Qual que é a sua preocupação? Onde a sua preocupação deve estar? Aonde você deve concentrar a sua preocupação? A sua preocupação ela tem que ser concentrada no dia de hoje, no agora. Então, por mais que o futuro ele seja um desejo, uma promessa, um pensamento, a minha energia tem que ser gasta no dia de hoje. Eu não posso deitar na minha cama e perder o meu sono de hoje, o meu precioso sono de agora pensando no amanhã, porque isso vai me levar a situações, a pensamentos, a atitudes, a antecipar situações que ainda não aconteceram. Então, o futuro, esse futuro imediato, esse futuro, essa preocupação com o futuro, esse futuro que eu estou falando para os irmãos, que é o hoje, é o agora, que é o amanhã, que é o depois, esse futuro ele tem que ser tratado de uma maneira muito clara nas nossas vidas. A maneira é essa: por mais que eu planeje, eu não tenho controle sobre ele. O apóstolo Tiago chega a dizer, né, irmãos, nós falamos, né, que nós iremos comprar, nós iremos vender, e ele chega a nos dar uma instrução e a falar: se Deus quiser, nós compraremos, se Deus quiser, nós venderemos, se Deus quiser, nós faremos, porque esse controle de falar, de determinar, não está sobre nós. Amém? Tá dando para ter uma clareza aí acerca do que estamos falando? Você que chegou agora, né, seja muito bem-vindo. Nós estamos nessa nossa live, a live de terça-feira. Às terças, às quintas, nós temos uma live. No domingo pela manhã você tem uma live com a pastora Edna. E no domingo à noite nós temos o nosso culto sendo transmitido via Facebook. E agora também nós temos o nosso canal no YouTube. Então, se você perdeu alguma live, se você perdeu um culto, você vai entrar no nosso canal no YouTube, Quadrangular Alphaville, Goiânia. Então você vai ser muito edificado através das ministrações, das palavras que estarão lá. Então, do que nós estamos falando agora? Do futuro. E qual futuro é esse? Não o futuro que já nos foi prometido, aquele futuro que Cristo nos prometeu. O futuro que, como o apóstolo Paulo disse, eu dei esse exemplo, né? Eu corro para o alvo e o meu alvo é Cristo. Não estou falando desse futuro, porque esse futuro é certo, esse futuro é garantido, esse futuro é uma promessa de Deus para nós. Mas eu estou falando no futuro de amanhã, de daqui um mês, daqui um ano. Por mais que nós planejamos, o texto básico que nós lemos foi Lucas capítulo 12, depois você lê esse texto todinho na sua casa. Lucas capítulo 12, verso 25 e 26. O texto diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena. Olha que Cristo nos fala, né? Uma coisa tão pequena. Pequena para nós que realmente somos pequenos, né? Uma coisa tão pequena para nós que realmente somos finitos, né? Somos mortais, padecemos da glória do Criador. Então, sim, é uma coisa pequena para nós. E o próprio Jesus diz isso, né? O próprio Jesus diz isso, né? Que nós não podemos, do que adianta preocupar, porque nós não conseguimos acrescentar, nós não conseguimos alterar, nós não conseguimos mudar, nós não temos o controle sobre o futuro, nós temos o controle sobre o agora, nós temos o controle sobre o dia de hoje, nós temos o controle, as nossas ações, as nossas atitudes são tomadas sempre no dia de hoje. Então, qual é o dia que você tem que se preocupar? Hoje. Eu cheguei a dizer essa palavra até numa ministração na igreja. Qual que é o dia que eu tenho que me preocupar? É hoje. Qual que é o dia que eu tenho que amar? É hoje. Qual que é o dia que eu tenho que pedir perdão ou liberar perdão? É hoje.
Qual que é o dia que eu tenho que fazer tomar as minhas atitudes? É hoje. O dia que eu tenho que resolver aquela coisa séria, conversar com o seu filho, conversar com a sua esposa, conversar com a sua, enfim, com alguém que está te preocupando. Quando que você tem que fazer isso? Hoje. Agora, ao final dessa live, aquilo que você tem que resolver, resolva. Pare de ficar preocupado com o dia de amanhã, porque você nunca vai ter paz no seu coração, mas toma uma atitude no hoje, toma uma atitude no agora. Talvez você vai me dizer, não, mas isso é muito inconsequente, é sem pensar, mas do que adianta pensar em amanhã? Se amanhã você não estiver aqui, se amanhã essa pessoa não estiver aqui, do que adianta o amanhã se nós não temos controle sobre ele? Do que adianta eu planejar para depois se eu não tenho controle sobre tal coisa? Eu tenho controle sobre o agora, eu tenho controle sobre aquilo que está nas minhas mãos. E se chama hoje, se chama agora. As minhas ações são feitas no agora. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos correr um pouco aqui. Algumas considerações sobre essa passagem que Jesus nos disse. Primeiro, em Salmos nos diz, Salmos 118, verso 24, fala: esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Então, os Salmos nos diz, né, uma poderosa instrução. Esse é o dia que o Senhor fez. Que dia que ele está falando? Ele está falando do hoje, ele está falando do agora. Celebre, regozije, se alegre. Por quê? Porque você está aqui comigo nessa live, você está vivo, você está com a sua família. Então celebre esse momento hoje, porque você não conhece, você não sabe o que acontecerá. Então celebre esse momento hoje, porque esse é o dia que o Senhor fez. Então viva o dia de hoje. Olha só uma anotação. Com frequência cravamos os olhos ansiosamente no futuro, com nossas esperanças e sonhos, e deixamos de valorizar o presente. Viveremos o hoje somente uma vez. Nós viveremos esse dia, hoje é 19 de maio de 2020, nós vamos viver esse dia só uma vez, é só hoje. Se passar, jamais recuperaremos as oportunidades que Ele nos apresentou. Então, o dia de hoje nos apresenta uma oportunidade. Se nós a perdemos, se nós deixarmos ela passar, jamais nós vamos recuperar essa oportunidade que Ele nos apresentou. Que oportunidade foi essa? De viver o dia de hoje, de estar presente, de estar 100% presente, de estar vivo, de estar com a sua família, de fazer as coisas não pensando no amanhã, mas pensando no agora, valorizando quem está aqui com você, valorizando quem está perto. Toma atitude no hoje. Então, a primeira consideração que eu faço acerca desse texto é: viva o hoje. É o que nos é dado, é o presente, né? Não é à toa que é chamado de presente, mas é o presente que Deus nos deu, é o hoje. É o dia de nós vivermos, é o dia de nós nos regozijarmos. O texto fala em Salmos, né? Esse é o dia que o Senhor fez. Ele te deu de presente o hoje, o futuro, o amanhã é incerto, o amanhã nós não sabemos. O passado já foi, passou, nós jamais vamos recuperar tudo aquilo que ficou para trás. Então o dia, o presente, a dádiva que Deus nos deu se chama hoje, se chama agora. Esse é o dia de hoje. Então viva o hoje, viva o agora, faça tudo que você tem para fazer hoje. Nós vamos ver um texto aqui, né, que o próprio Cristo diz, né, que é a próxima consideração, que está lá escrito em Mateus 6:34. Depois você vai ler também na sua casa. Vai anotando as referências. Se você precisar, veja esse vídeo novamente, veja essa live novamente. Estará salvo aqui no Instagram, mas também estará no nosso canal no YouTube. Olha só, segunda consideração que eu faço. Mateus 6:34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34.
Quem foi que disse isso? Cristo, o Filho de Deus, aquele que estava sentado à direita do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece o coração de Deus, aquele que é um só com Deus, aquele que nos resgatou, aquele que sabe o antes, sabe o depois, sabe o dia de amanhã. Esse Cristo nos diz: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Ou seja, não se aflija com o futuro. Não se aflija com o futuro. Olha só essa anotação que eu fiz. Desperdiçamos muita energia nos preocupando e afligindo com o que pode acontecer nos dias por vir. Embora ignorar o futuro seja tolice, só podemos influenciar diretamente no hoje. Se nos esforçarmos para resolvermos os problemas de hoje, as questões de amanhã poderão ser menos graves do que tínhamos imaginado. Entendeu? Conseguiu entender, irmãos? Não se aflija com o futuro. É muita energia desperdiçada preocupando com o futuro, preocupando com o amanhã. Eu vou dizer para você, novamente eu repito, o amanhã não existe. O amanhã não existe. O amanhã é incerto. O amanhã é uma promessa. O amanhã é uma promessa que Deus nos deu. Então Jesus, sabendo disso, ele já nos diz: portanto, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Se preocupe com o agora. Se preocupe com o hoje. Mas eu nessa anotação eu disse, né, meus irmãos? É tolice a gente ignorar o futuro. Nós não vamos viver como nécios, né, como tolos, ao ponto de dizer: não, é só amanhã, então já que não existe, eu vou viver, vou aprontar no dia de hoje. Não, isso é tolice, porque tudo que nós fazemos tem uma consequência. Mas o próprio Cristo diz: não se preocupe com o amanhã. Essa é a sua preocupação que você não deveria ter. Quando você dormir, você não se preocupe com o amanhã. Por mais que nós já aprendemos, né? Já está preso dentro de nós, né? A gente vai dormir, a gente começa a pensar sempre o que a gente vai fazer amanhã. A gente começa a pôr a nossa cabeça no travesseiro e a gente começa: amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que pagar a energia, amanhã eu tenho que ir no supermercado fazer uma compra, amanhã eu tenho que ir isso, amanhã eu tenho que tirar a carne do congelador, pôr ela para descongelar, amanhã eu tenho que ir. Irmãos, e a gente não dorme, a gente não vive o presente. Não pega essa palavra que eu estou falando com vocês, não a transforme em algo que tolos irão dizer, né? Se o amanhã não existe, então eu vou aprontar tudo hoje. Não estou falando disso, mas você sabe muito bem do que eu estou falando. A energia, o tempo que você deve gastar é no dia de hoje, é no dia de agora. Amém? Glória a Deus, né? Antes de continuarmos aqui, só dando um alô para o pessoal que chegou, né? A Luciana, a Rosalva Maria, seja bem-vinda. Tia Solange está aqui na nossa live. Eronides, né? Seja bem-vinda também. Irmã Sebastiana, sou eu, né, irmã Sebastiana? Nós temos que aprender, né, irmã Sebastiana? É um exercício diário que a gente tem que fazer, né? A nossa vida, a gente precisa viver ela da maneira certa, né? Claro, né? Se houver um manual, se houver alguma maneira certa de se viver, né? Mas Cristo, o próprio Cristo nos instrui, né? A vivermos, talvez a diminuirmos o fardo que é a vida. A vida é um fardo. Eu já falei isso numa live, né? Viver é pesado, viver é difícil, viver não é fácil. Situações que nós passamos nos dias a dias, e eu até comentei isso na última live, né? Se você for olhar na sua vida uma análise, né, talvez você tenha muitas situações, mais situações difíceis que você passou, mais situações de dor do que situações de alegria. Então isso é um reflexo da vida. A vida, ela não é fácil, a vida ela é difícil. Mas Cristo, ele nos apresenta, né, maneiras de vivermos essa vida melhor, de vivermos essa vida mais leve.
Então, como nós viveremos essa vida mais leve? Duas considerações que eu já fiz. Viva o hoje e não se aflija com o futuro. Quando você viver o hoje, esteja 100% presente. Esteja presente nele. Esteja pronto. Esteja disponível. Esteja por inteiro. Quando você estiver com seus filhos, quando você estiver na sua casa, quando você estiver descansando, quando você estiver trabalhando, esteja 100%, seja presente, seja autêntico, seja real naquele momento, seja vivo. Não seja tolo preocupando com o dia de amanhã, mas o nosso dia, o dia que o Senhor nos entregou, se chama hoje. Terceira consideração, valorize cada dia. Valorize cada dia. Olha o que nos diz Salmos 90, verso 10 e 12. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse texto aqui, se você ler esse texto e se você entender a preciosidade que é esse texto, né? O texto que nos traz a memória que nós somos finitos, nós temos um fim, nós não somos super-homem, nós não temos poderes, nós não vamos além. Nossa vida humana, ela tem uma finitude. A nossa vida humana, ela tem um começo, né? Ela tem uma trajetória, ela tem um meio, mas ela também tem um fim. Talvez muitos, né, os jovens, né, não se preocupam com a finitude, não se preocupam com o fim da vida. Eles só entendem a trajetória, eles só vivem a trajetória da vida. Isso é perigoso. E esse texto aqui, ele nos traz essa memória, essa reflexão de que nós somos finitos. Então, a terceira consideração que eu faço é valorize cada dia. E olha só, o tempo passa muito veloz. Fato que se torna mais evidente à medida que envelhecemos. Se encararmos cada dia como um presente único e especial, compreenderemos a importância de tentar extrair dele, do dia, o máximo que pudermos. Olha só, irmãos, tanto que é precioso isso. O tempo, ele passa depressa, ele é veloz. Eu estou com 30 anos de idade. Tempos atrás eu tinha 20, 10 anos atrás eu tinha 20. Eu tinha 18 anos, 12 anos atrás. Entende, meus irmãos? Eu estava vivendo aquela sensação, né, dos 18 anos e hoje eu já tenho 30 anos. Ou seja, o tempo passa e ele é muito rápido, ele é implacável, ele é direto. Ele vai numa velocidade, uma força tão poderosa que se a gente não tomar cuidado, passa e a gente fica para trás. De repente, nós nos deparamos e, poxa, eu tenho 40 anos, poxa, eu tenho 50, poxa, eu tenho 60, e eu não fiz, eu não tive, eu poderia ter feito e não fiz. Então o tempo, ele é implacável, ele é direto, ele é profundo, ele é veloz. E olha só, se encararmos, agora se nós entendermos isso, nós vamos encarar cada dia como um presente único e especial. Você pode ver, né, os mais velhos, as pessoas mais idosas, né, eles parecem que eles têm uma maneira especial de tratar o dia, né? É diferente a forma que eles veem o dia. Eles veem de uma maneira mais bela, diferente de alguém mais novo, né, que não se preocupa, enfim, vai vivendo e vai acontecendo. Então nós começamos a entender dessa maneira. Valorize cada dia. Por quê? Porque o tempo, ele é veloz, o tempo é implacável. Valorize cada dia. E para a gente concluir, né, chegamos ao final, só mais uma consideração que eu quero fazer junto com os irmãos. Evite a procrastinação. Evite a procrastinação. O que é procrastinar?
deixar para depois, deixar para amanhã. Aquilo que eu tenho que fazer, eu vou deixando. Como diz o ditado, né? Eu vou empurrando ou eu vou levando com a barriga. Eu vou sempre deixando para depois. Então, procrastinar, quando você ouvir essa palavra, procrastinar é isso. Eu vou deixar para depois. É aquela pessoa procrastinadora. Ela nunca faz aquilo que tem que ser feito. Ela nunca fala aquilo que tem que ser dito. Ela sempre deixa para depois. É igual aquela pessoa que quer sempre evitar um conflito. Ela sempre quer evitar um conflito. Tem que resolver, tem que falar, tem que colocar à tona, em evidência, mas ela sempre vai deixando para depois, na tentativa de evitar um conflito. Só que você sabe, eu sei disso, né? Que sempre quando nós tentamos evitar um conflito, deixar ele para depois, sempre esse conflito ele toma uma proporção muito maior. Muitas vezes ele toma uma proporção gigante, coisas que nós poderíamos ter evitado antes, ter evitado no passado, coisas que nós poderíamos ter feito e a gente procrastinou, a gente deixou para depois na tentativa de evitar uma fadiga, na tentativa de evitar uma aplicação de energia. Então nessa tentativa nós vamos deixando para depois e acabamos sempre procrastinando, querendo evitar algo que é inevitável. Então, evite procrastinação. Olha o texto que eu separei aqui. Efésios 5, 15 e 16. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas seja como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, versículo 15 e 16. A consideração. Amanhã, olha essa frase, amanhã acharei tempo para resolver isso. Eu vou deixar para amanhã, amanhã eu faço. No final de semana eu faço. Não, eu estou sem tempo agora, depois eu faço. Esse depois, ele vai tomando tanta proporção, né? É igual aquela lâmpada queimada dentro de casa, né? Fala assim, amanhã eu troco essa lâmpada. Tem gente que está 5 meses e não trocou a lâmpada está queimada lá e fica queimado. Por quê? Porque amanhã eu faço. Porque amanhã eu resolvo. Amanhã eu entrego, amanhã isso, amanhã aquilo. Amanhã eu vou limpar o fundo lá de casa, amanhã eu vou limpar o quintal. E a gente sempre vai procrastinando, a gente sempre vai levando, vai empurrando com a barriga. Muitos de nós já dizemos isso nessa frase, né? E geralmente, quando o amanhã chega, preocupações mais prementes nos afasta daquilo que nós adiamos. Ou seja, cada dia tem uma preocupação nesse dia. E aquilo que era ontem, que era para eu ter resolvido ontem, eu deixei para resolver hoje já tem outras preocupações. Hoje já tem coisas maiores acontecendo, preocupações maiores. Então sempre vai passando, sempre aquilo que eu deveria ter feito, aquilo que eu deveria ter resolvido, vai passando. Então a procrastinação, ela chega a ser uma doença que mata o tempo e destrói as oportunidades longamente acalentadas, as oportunidades que nós desejamos. Então, a procrastinação, ela mata oportunidades, a procrastinação mata o tempo, a procrastinação daquilo que eu sempre digo, vou deixar para amanhã, amanhã eu faço. Isso é perigoso. Perigoso por quê? Porque já deve ter ficado claro para você quanto ficou para mim. O amanhã não existe. Então, como eu sempre vou dizer isso, eu deixo para amanhã eu vou fazer. Irmãos, isso aí é sempre uma desculpa, na verdade, né? É sempre uma tentativa nossa de adiarmos o inadiável. É uma tentativa nossa de querermos facilitar coisas que têm que ser vividas, coisas que têm que ser feitas, coisas que têm que ser ditas. Então, cuidado com isso. Muito cuidado com essa tentativa de deixar para depois.
o depois ele é incerto. Cuidado com essa tentativa de deixar a vida acontecer. Olha só, a vida acontece. Quando você se deparar, você está infeliz no relacionamento, porque você não resolveu o que deveria resolver. Você está infeliz no seu emprego, você está infeliz na sua empresa, você está infeliz com diversas coisas, você está infeliz com a vida que você conquistou, você está infeliz com a vida que você tem vivido, porque coisas que deveriam ter sido resolvidas lá atrás não foram resolvidas, certo? Só uma frase que eu deixei aqui para encerrar, né? A melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. A melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. É um dia após o outro. Amém, irmãos? E a pergunta, né? Que lição que nós podemos tirar, né? Que lição que nós podemos tirar disso, né? Você que ouviu essa live, né? Aproveita esse tempinho, né? Nós já vamos encerrar para falar algo que você tirou de lição, né? Que você aprendeu, que você aprendeu, né? Quem sou eu para ensinar alguma coisa, né? Mas algo que você acrescentou na sua vida de alguma maneira, né? Aqui, antes de nós encerrarmos, né? Vou agradecer aqui a Josiana, né? Que está aqui na nossa live, escutando a nossa live de hoje. Washington, seja bem-vindo, Washington. Estamos juntos aí, mano. Irmão Antoninho, um grande abraço. Dê um abraço apertado em todo mundo que está aí, ouvindo junto com você essa live. A Érica chegou agora no finalzinho, né, Érica? Depois você assiste, né? Pega no nosso canal no YouTube. Ou então ela vai ficar disponível essa live, né? Pastor Carlos colocou aqui, né, focar no agora. A Márcia, amém, amém mesmo, né, Márcia? Que assim seja, que nós podemos cumprir essa palavra mesmo nos nossos dias. Pastor Edna também aqui, né, mandando um alôzinho. Então é isso, irmãos. Para nós encerrarmos, fique com a meditação dessa live, que a nossa vida, ela é vivida um dia após o outro, né? A nossa vida é vivida um passo de cada vez. Então, é só, antes de encerrarmos, né, reforçar os irmãos, nós temos um canal no YouTube agora, Quadrangular Alphaville, Goiânia. Então, nós vamos, à medida do possível, né, nós estamos colocando os vídeos lá, os cultos que foram gravados, as lives, nós estamos colocando nesse canal. Então, você já vai no canal, abre o YouTube no seu celular, lá tem um campo que chama inscrever-se. Você vai se inscrever no canal para você receber toda atualização. Se tiver um vídeo novo, você já vai receber. E sendo inscrito no nosso canal, você nos ajuda a podermos fazer lives ao vivo pelo YouTube. Então o YouTube ele permite fazer live ao vivo quando o canal ele tem muitos inscritos. Então você se inscrevendo lá, você já nos ajuda. Amém? Então antes de nós encerrarmos, eu quero fazer uma oração junto com você. Se você puder orar onde você estiver aí na sua casa, aonde você estiver, né? Talvez você está trabalhando agora, ou você está igual a pastor Edna, né? Está de férias forçadas, né? Pastor Edna, tia Regina, né? Aproveitando um tempinho, né? Mas se puder, feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Deus, Pai, em Tua presença, nós estamos, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Agradecemos a Ti porque Tu és o Deus soberano, Tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe daquilo que temos no passado, o Senhor sabe do nosso dia de hoje e o Senhor sabe do amanhã, Pai. Nós entregamos o nosso dia na Tua mão, nós entregamos o nosso futuro nas Tuas mãos, nós entregamos a nossa casa, a nossa família, Pai. Nos ensina, Deus, a viver o dia de hoje, nos livrando de toda ansiedade, nos livrando de toda preocupação, nos livrando, Senhor, ó Pai amado, de tudo aquilo que tem afligido e apertado o nosso coração. Por isso nós entregamos o dia de hoje nas Tuas mãos, nós entregamos o dia de amanhã nas Tuas mãos, na certeza que o Senhor já nos preparou um caminho de vitória, um caminho abençoado, um caminho de milagres, um caminho de vitória, Senhor, em meio a todo o mal que está por vir, Pai. É no Teu nome santo que nós oramos, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, aqui tem o WhatsApp.
WhatsApp da nossa igreja. Você que precisa de uma oração, você que precisa de um conselho, você precisa de uma assistência pastoral, você que deseja enviar a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo, você vai entrar em contato nesse WhatsApp aqui que você vai ser direcionado da melhor forma que você vai fazer, tá? Então, você tem uma excelente noite. O hoje ainda não acabou. O hoje ainda não acabou. São 10:50. Você que tem que fazer alguma coisa importante hoje ainda. Você que tem que falar algo importante para alguém hoje ainda. Fale hoje. Nós já falamos sobre isso. Fale hoje. Fale agora. Terminou essa live, já toma a decisão que você tem que tomar. Não espere o dia de amanhã, porque o amanhã não existe. Amém? Então, irmãos, tenha uma excelente noite, né? Que vocês sejam abençoados nesse dia, nessa noite. Jaqueline entrou no finalzinho aqui, né, Jaqueline? Assiste a live depois aí, que foi bênção demais hoje. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite no nome de Jesus. Amém?